Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Vocês sempre procuram um lugar calmo, ventilado, arejado e iluminado para que vocês possam se concentrar na nossa aula. Tenha sempre perto de vocês o lápis, borracha, apontador, o material necessário para vocês fazerem e acompanharem nossas aulas e fazer as atividades de vocês. Tenha sempre perto de vocês o livro didático da aula que vocês vão assistir, o caderno de vocês para vocês poderem anotar algo que vocês considerem importante. O livro que a tia quer que vocês peguem, que abram aí na mesinha de vocês, é o livro de Geografia. Abram na página 227 e venham aqui acompanhar a aula junto com a tia. Hoje nós vamos estudar sobre as transformações dos meios de transporte e o meio de comunicação. Ao longo do tempo, esses transportes, eles foram, e a comunicação, ela foi se modificando de acordo com a sua tecnologia, de acordo com os avanços tecnológicos. Os meios de transporte são utilizados na deslocalização de pessoas e mercadorias. Foi preciso o homem inventar vários meios de transporte para que não pudéssemos deslocar de um lugar para outro de forma cada vez mais rápida. O meio de transporte existe para facilitar a vida. Então, os meios de transporte, eles foram, ao longo do tempo, eles foram se modificando. Os meios de transporte antigamente utilizavam muito, eram navios de remo, ou para levar e trazer, ou navio a vapor, para levar e trazer mercadoria, ou animais, como mulas e cavalos. Só que com a Revolução Industrial e o desenvolvimento da tecnologia, isso foi se modificando. Então, foi se reinventando vários tipos de meio de transporte. Como evoluíram os meios de transporte? Os meios de transporte não foram sempre como os conhecemos hoje. Ao longo do tempo, eles foram se transformando, foram sofrendo evoluções. Os transportes terrestres, o homem começou por deslocar-se a pé e o transportar as coisas do que era necessário. Então, antigamente, o transporte dos homens se deslocava de um canto para outro a pé e transportava as suas mercadorias, objetos, nas costas, quando era necessário. Depois passou a domesticar alguns animais. Depois deles descobrirem que alguns animais serviam como transportes, eles começaram a domesticar esses animais para poder fazer esse transporte, para poder levar mercadoria, como o camelo, o cavalo e o elefante. Eles passaram a ser domesticados para poder servir de transporte de cargas, utilizando-os para transporte de mercadorias e pessoas. Mais tarde, com a invenção das rodas, construíram as primeiras carroças, que foram sofrendo várias transformações. A invenção da máquina a vapor, em 1769, abriu caminho para o aparecimento dos primeiros combolos. E mais tarde surgiram os motores, que foram sendo aplicados também a outros meios de transporte. Então, com o decorrer da tecnologia, com o decorrer da evolução, depois da Revolução Industrial, eles começaram a inventar a máquina a vapor. Então, foi a partir dessa máquina a vapor que começou a surgir alguns motores. Os transportes terrestres. Aqui vimos a evolução dos transportes terrestres. Antigamente, eles andavam a pé, depois eles passaram a andar em cima, carregando a mercadoria. Com a descoberta das rodas, eles começaram a unir as rodas com os animais e começaram a construir as carroças. Depois das carroças veio os trens, que eram construídos com o vapor através do gás, e com o avanço da tecnologia cada vez mais surgiram os carros a motores. Os transportes aquáticos. Para se deslocar na água, o homem começou por utilizar troncos que flutuavam, juntando-os para formar jangadas. Descobriram que um tecido servia de vela, poderiam andar mais rapidamente. Então,
construíram barcos e caravelas, de modo a aproveitar a força do vento. Com a invenção da máquina a vapor e dos motores, as embarcações foram sendo cada vez mais eficientes e surgiram os navios. Então, antigamente, o que é que eles faziam com os transportes aquáticos? Eles pegavam tronco de árvores, eles juntavam os troncos de árvores, amarravam com bambu e faziam os seus barcos e suas caravelas. Eles pegavam tecidos velhos e faziam a vela, que era chamado de, que hoje existe o barco. Então, com a descoberta da máquina a vapor e dos motores, começaram a formar os navios e as embarcações foram se modificando. Os transportes aquáticos. Aqui vimos a evolução dos transportes aquáticos. Os transportes aéreos. O homem começou a utilizar os transportes aéreos no ano de 1783, quando se realizou a primeira viagem de balão. Então, o primeiro transporte aéreo foi um balão. Alguns anos depois surgiram os dirigíveis, os planetários e os aeroplanos. São mais tarde apareceram os aviões, os helicópteros, os foguetões e as naves espaciais. Foi a invenção da nave espacial que permitiu que o homem chegasse à Lua em 1969. A tia botou para vocês verem a evolução dos meios de transporte aéreo, como foi que ele foi evoluindo no decorrer da tecnologia, dos avanços tecnológicos. Atualmente, os meios de transporte se classificam-se da seguinte modo: como terrestre, que deslocam na terra, os aquáticos, que se deslocam na água, e os aéreos, que se deslocam no ar. Os meios de comunicações. Como foi que surgiu os meios de comunicações? Os meios de comunicações são instrumentos que nos ajudam a receber ou transmitir informações. Os meios de comunicações fornecem uma grande quantidade de informações à sociedade, que aproveita isso para se manter informada sobre assuntos atuais. Então, os meios de comunicações, para que eles servem? Eles nos ajudam, é um instrumento que recebe e transmite informações. A gente recebe informação e transmite informação através do meio de comunicação, que também sofreu um grande avanço, uma grande evolução no decorrer dos avanços tecnológicos. Os meios de comunicações são subdivididos em meios de comunicações sociais, é quando a comunicação é feita para muita gente ao mesmo tempo. O meio de comunicação pessoal, quando as pessoas se comunicam uma com as outras. Os tipos de meio de comunicações pessoais é o telefone, o celular, o computador, a carta, uma impressora, que é um fax que você pode emitir e receber mensagens. A utilidade dos meios de comunicações sociais. Através do rádio, que é um meio de comunicação social, quando você transmite alguma mensagem para várias pessoas. É através dos rádios, onde ouvimos música, notícias, informações sobre o trânsito, pessoas importantes e fala temas de atualidades. Então, no rádio, ele transmite não só para uma pessoa, não é uma comunicação pessoal entre duas pessoas, é uma comunicação social que são várias. O cinema é importante porque nos mostra a realidade que não conhecemos, outras culturas, outras formas de ver a vida. Utilidade dos meios de comunicações sociais. A importância do jornal é informar as pessoas, transmitindo notícias e informações sobre o tempo, sobre a atualidade política, sobre a saúde, sobre desporto. Então, o jornal é um meio de comunicação social, porque transmite para várias pessoas. As cartas servem para comunicarmos através da escrita. Atualmente, o pombo-correio não é muito utilizado, mas antigamente era um meio de comunicação muito importante. Servia para levar a mensagem escrita através de cartas. A utilidade dos meios de comunicações pessoais. É através do computador que podemos nos comunicar com outras pessoas
que estão no outro computador. A gente pode enviar desenhos, mensagem, texto, procurar algumas informações através do computador. O telefone, através do fax, você pode enviar cópias de algum documento, você pode enviar carta, você pode enviar algo que a outra pessoa que está do outro lado possa receber. A utilidade de alguns meios de comunicações pessoais é o telefone, que serve para falarmos com pessoas que estão longe de nós, que estão distantes. Tem os telemóveis, que são os nossos celulares, serve para comunicar com outras pessoas que estão afastadas. Os meios de comunicações, a arte também é uma forma de se comunicar. Através da dança você se comunica com a expressão corporal. Através da pintura você se comunica porque você transmite através da pintura suas emoções e as suas ideias sobre aquela cultura. Sem comunicarmos pessoal ou socialmente, ficaríamos isolados do mundo. Se a gente não tivesse esse meio de comunicarmos, tanto o pessoal como o social, se a gente não tivesse um celular, um telefone, nós ficaríamos isolados do mundo. Porque é através da comunicação que nós conhecemos e nos transmitimos e se juntamos ao mundo. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Acesse quantas vezes vocês quiserem. No livro de vocês também tem esse conteúdo. Essa aula vai estar lá na nossa plataforma gravada. Vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem. Um grande beijo. Façam a atividade de vocês para vocês aperfeiçoarem mais o conhecimento de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula.